Olá a todos, estou mais um dia para mais uma conversa nesse direito das sucessões, falando mais um pouco sobre inventários para a gente entender e cada vez familiarizar, né, com os termos jurídicos envolvendo o universo dos inventários. E hoje eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo sobre os herdeiros, né? Pelo princípio da Saicine, que é o princípio que rege o nosso mundo dos inventários, né? Esse Instituto do Inventário, né? É o princípio da Saicine, ou seja, com a morte da pessoa, né? Que vai ser lá o autor da herança, por uma ficção jurídica, quem passa a representar aquela herança são os herdeiros, mesmo que ainda não tenha tido uma abertura do inventário, certo? A herança fica sendo representada pelos herdeiros, né? Automaticamente. Para a herança não ficar sem algum autor, não ficar essa mera ficção jurídica, para ela não ficar à mercê de nada, né? Sem ter nenhum representante. Então, passa-se para os herdeiros. E hoje a gente vai ter um melhor entendimento, né? Espero aqui trazer para vocês um clareamento, uma nitidez maior sobre quem são esses herdeiros, né? Da pessoa falecida, do autor da herança, do de cujos. Gente, o nosso Código Civil, ele deixa bem claro. Por quê? Porque ele elenca. Lá no 1829, ele elenca quem pode ser considerado nossos herdeiros, certo? Uma pessoa falecida. E cada inciso exclui o outro, ou seja, se no inciso 1, que fala sobre descendentes, que são os filhos ou netos, vai existindo de uma classe, vai se excluir os outros. Aqui eu já tenho um videozinho falando, explicando sobre isso, certo? Inclusive hoje, nosso canal aqui da advocacia está fazendo uma semana, né? Eu comecei quinta passada. Então, aí eu pensei assim num tema bastante usual para trazer aqui para vocês esse melhor esclarecimento do que seria, né? Uma contribuição aí para você que está estudando ou que advoga nesse assunto, né? Eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento, né? Da minha experiência nessa área, tá certo? Então, assim, a lei, ela estipula lá no 1829 do Código Civil quem são os nossos herdeiros. O do inciso 1 vai excluindo os do inciso 2, aí se não tiver do inciso 2, recai para o inciso 3. E por isso, porque vem da lei, a gente chama de herdeiros legítimos. Por quê? Porque a lei estabelece eles, ou seja, vem de uma determinação da nossa própria lei, do nosso próprio Código Civil. Lá de 2002, ele estipula quem são os nossos herdeiros. Por isso que o nome é herdeiros legítimos. Um outro conceito que a gente escuta muito, né? Presencia muito, é a questão de herdeiros necessários. São a mesma coisa? Herdeiros legítimos e herdeiros legítimos com os necessários são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Eles não são sinônimos. Isso é muito importante na prática, em provas também que a pessoa esteja estudando, né? Lógico que tem uma diferença aí e as consequências jurídicas desses institutos são diferentes. Por quê? Quando a gente fala em herdeiro necessário, todo herdeiro vai ser legítimo. Por quê? Porque provém da lei. Isso é fato. Por isso que eles são considerados legítimos. Então, todo herdeiro necessário é um herdeiro legítimo? Sim, é um herdeiro legítimo. Isso é real. A gente pode sim afirmar. Mas nem todo herdeiro legítimo é um herdeiro necessário. Porque legítimos são todos, porque é a lei que estabelece, é a lei que estipula. Mas necessários são aqueles que a lei dá uma maior proteção para eles. Ela diz assim, esses herdeiros são necessários, ou seja, eu vou proteger melhor esses herdeiros. Ou seja, vai até contra um pouco a vontade do próprio autor da herança. Em que momento? Daqui a pouco vou já explicar. Mas os herdeiros necessários, eles são herdeiros mais
recebem uma proteção maior da lei, porque eles, assim, esses herdeiros, eles são necessários. Quem são eles? Ascendente, descendente e cônjuge ou companheiro. Esses três, lá no 1845 do nosso Código Civil, ele elenca. Esses três são necessários. Ou seja, se o autor da herança tiver um desses três, ele já não pode dispor do seu patrimônio da forma que ele bem entender. Ele só pode dispor da forma que ele bem entender se ele não ter esses herdeiros necessários. Se eles não terem esses herdeiros necessários, ele pode sim dispor do seu patrimônio. Se ele tiver, ele não pode. É protegido pela própria lei. E aí a gente chama lá no instituto, né, do inventário, lá no processo de inventário, a gente chama de a legítima. O que seria a legítima? Seria uma parte da herança protegida para os herdeiros necessários. Então há uma proteção legítima, porque é protegida pela própria lei esse patrimônio da pessoa. Então, quando a pessoa tem esse tipo de herdeiro, que a maioria das pessoas tem, né, tem uma proteção pela lei, ou seja, a legítima. Vou já falar sobre um exemplo que a gente vai entender ainda melhor. Esses herdeiros, todos os herdeiros legítimos são necessários? Não. Eu falei que todos necessários são legítimos. Sim, porque todos necessários vêm da lei. Mas nem todo herdeiro legítimo, ou seja, lá na lei, lá no 1829, é necessário. Necessário só são 3: descendentes, ascendente, cônjuge ou companheiro. 3 classes. O colateral é um herdeiro legítimo, mas ele não é, por exemplo, um tio, um sobrinho. Ele não é necessário. Ele não é um herdeiro necessário. Se ele não é um herdeiro necessário, então nem todos legítimos são herdeiros necessários. Essa afirmação é verdadeira. E todos necessários são legítimos. Por quê? Porque todos necessários provêm da própria lei. A própria lei estipula eles, né? Declara quem são eles. Agora vamos para um exemplo prático para a gente entender bem o que é essa legítima, o que são esses herdeiros necessários que a lei protege. Então, se a lei protege, ela protege aquelas pessoas que ela considerou necessariamente, são necessários, ou seja, eles têm bens protegidos para eles. O autor da herança, se ele quiser, né, vou falar agora de um outro tipo de herdeiro, que é o herdeiro testamenteiro. Esse herdeiro testamenteiro, né, são os herdeiros testamentários, eles herdam se existir um testamento. Se existir um testamento deixado pelo autor da herança, esses herdeiros são chamados de herdeiros testamentários, certo? Esses herdeiros testamentários, eles vão herdar o testador, que é o autor da herança, quando ele for fazer, né, o seu testamento, ele não pode dispor de todo o seu patrimônio se ele tiver herdeiros necessários. Ele só pode dispor 50% do seu patrimônio, tirando as dívidas, né, e despesas com o funeral. Então, na prática, eu só posso dispor do meu patrimônio 50%. Se eu quiser fazer um testamento, se eu quiser dispor de todos, eu posso, se eu não tiver herdeiros necessários. Se eu tiver herdeiros necessários, eu não vou poder dispor de tudo. A lei permite 50%. 50% vai ficar protegido para esses herdeiros necessários. Se eu tiver só irmãos ou só sobrinhos, ou os dois irmãos e sobrinhos, eu posso sim dispor de todo o meu patrimônio da forma que eu bem desejar.
Da forma que eu bem desejar, se eu não tiver herdeiros necessários, eu posso dispor lá no meu testamento sobre eles, certo? Se eu tiver herdeiros necessários, eu não vou poder dispor, apenas 50%. A lei me limita. Por mais que eu esteja lúcido, por mais que eu tenha vontade, eu não posso dispor, né? Eu não posso dispor do meu patrimônio, se eu tiver herdeiros necessários. Então, essa é uma consequência jurídica, né, da existência dos herdeiros necessários, né? Ela limita, a própria lei limita você dispor ou não do seu patrimônio se eles existirem. Então, essa é a consequência prática, né, desses herdeiros. E as consequências jurídicas são essas. Então, quando a gente fala de legítima, é o quê? É uma proteção que a lei estipula quando eu tenho herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, por sua vez, eles estão elencados lá no 1845 do nosso Código Civil, que fala que são ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. E os legítimos existem lá no 1829. Legítimos por quê? Porque a lei estabelece quem são eles, né? E são aqueles herdeiros que são os necessários, mais os colaterais, certo? Então, deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei, mas eu acho que é isso, né? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? O testador, que é o autor da herança, ele tem que observar essa legítima, porque senão o testamento não vai ser reconhecido, né? Ele não vai surtir os seus efeitos jurídicos, porque se ele não observar a legítima, se ele não observar a existência ou não, né, dos herdeiros necessários, ele vai sim, ele não vai surtir os seus efeitos jurídicos, certo? Por conta aí desse vício aí, que não foi preenchido os requisitos necessários, né? Primeiramente, você tem que ver, além dos seus bens, além da relação dos seus bens, do seu patrimônio, você tem que fazer a relação dos seus herdeiros. Se existir a relação dos seus herdeiros e existir entre eles, entre seus herdeiros, se existir necessário, você só vai poder dispor de 50% do seu patrimônio, porque os outros 50% está protegido pela lei. Uma observação que a gente poderia falar aqui, né, para acrescentar também, é que eu posso vender esse patrimônio? Eu tenho herdeiros necessários, mas eu posso dispor em vida desse meu patrimônio? Eu posso, certo? Eu posso. Em relação a isso aí, eu tenho que observar, né, essa legítima em doações gratuitas, certo? De forma gratuita, e na forma do pós-morte, no caso, consequências, né, que o testamento ele só tem efeito depois da morte da pessoa, né? Eu só posso testar e aquilo ali só vai fazer efeito com a morte, né? O testamento, por exemplo, beneficiou uma pessoa, vamos supor, e essa pessoa morre antes mesmo do testador, né? Por exemplo, se uma pessoa fizer um testamento deixando para essa pessoa e outras pessoas, mas deixou também para essa pessoa, e essa pessoa falece, os bens, aí depois de 2 anos, vamos supor, nesse exemplo, essa pessoa também morra. Como a beneficiária morreu antes do testador, ele morreu antes, não foi? Nesse exemplo aqui. O que ia receber uma parte desse testamento, dessa herança pelo testamento, né? Ia ser um herdeiro testamentário. Se ele morreu antes da pessoa que ia doar ele, essa herança não passa para os seus descendentes, os seus herdeiros. Não passa, certo? Por quê? Porque o testamento, ele só vai surtir efeito depois da morte da pessoa que fez o testamento, do testador. Então, se antes de fazer efeito a pessoa já faleceu, aí vai para quem? Essa herança aqui vai para onde? Vai para os herdeiros
legítimos. Essa parte que sobrou aqui do testamento vai lá para os herdeiros legítimos. A própria lei vai redistribuir essa parte aqui. Não passa, essa é uma observação muito importante e dificilmente a gente encontra nos livros. Não passa, né? Se esse aqui faleceu e ele tinha 3 filhos, mas ele faleceu antes do testador, não passa. Por quê? Porque o testamento, ele só vai adquirir direitos jurídicos, né, efeitos jurídicos, depois da morte do testador. Se esse faleceu depois do testador, aí a herança já tinha ido para ele. Ou seja, ele herdou 2 carros. Nesse testamento aqui, ele herdou 2 carros, vamos supor. Aí sim, já tinha passado para esse. Com a morte desse, vai para os herdeiros desse. Mas se ele faleceu antes desse, os 2 carros não passam. Volta para a herança desse, certo? Então, é assim a prática, né? Na prática, as consequências são essas. Então, também é importante mencionar que é uma observação importantíssima desses efeitos jurídicos dentro do testamento. Mas depois eu vou vir aqui para falar um pouco sobre o testamento, né? Que é um tipo da gente herdar, né? Um tipo de herdeiros, certo? Que são 3. São herdeiros legítimos impostos pela lei, os necessários são impostos pela lei, mas que eles são mais protegidos ainda, né? Eles são descritos pela lei, mas eles têm uma proteção também de 50% do patrimônio do falecido, certo? E os herdeiros testamentários, que são aqueles que herdaram por vontade própria do testador, do que faleceu. Ele tinha deixado pré-estabelecido para quem ele gostaria de ir. Lembrando que, se eles tiverem herdeiros necessários, ele não vai dispor de todo o patrimônio, certo? Então, eu espero hoje ter esclarecido essa parte desses tipos de diferentes herdeiros que se encontram nos inventários. E é isso. Coloquei essas observações também para vocês ficarem atentos na prática, né, nos efeitos jurídicos que estão aí no universo dos inventários. Meu muito obrigada mais uma vez, para mais vocês estarem aqui em mais um vídeo, e até o próximo. Qualquer dúvida, pode estar colocando aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Meu muito obrigada.